Pouco a pouco, como quem não pressente que a vida passa, fui dando asas aos meus sonhos e cheguei a um ponto em que esses sonhos já não me pertencem. Quem foi Felipe? Antes de tudo, Felipe foi um sonhador. Felipe foi um menino que enfrentou muitas dificuldades na sua infância e juventude. Um menino que tinha tudo para desistir e carregar o fardo de uma vida dura. Feliz, talvez, mas amargurado por não ter tido forças e o encorajamento de um familiar ou amigo, e tendo como único conhecimento o cabo da enxada e o sol quente do meu dia queimando a pele. Mas Felipe já sabia quais eram seus objetivos. Andar 14 quilômetros, 5 dias da semana durante todo o ano letivo não era fácil. Mas Felipe fazia esse trajeto de pés descalços, muitas vezes com os pés machucados, mas isso era para ter o seu calçado por mais tempo. Felipe teve tudo para desistir, e com o falecimento de sua mãe, aquele menino ficou sem chão. Mas os amigos que viam em Felipe o seu potencial nunca o abandonaram e não deixaram que ele desistisse. Felipe é um exemplo de ser humano, e o seu legado é imensamente grande e valioso. Temos de manter esse legado vivo. O menino que saiu da agricultura, estudou, foi bibliotecário, advogado, professor e, além de tudo, Felipe é o pai da educação brasileira. Paraibano, nordestino, Felipe Thiago Gomes. O professor Felipe Thiago Gomes foi o maior exemplo para a educação. Um jovem nascido aqui num sítio chamado Barra do Pedro de Picuí, no dia 1º de maio de 1921, fez seu curso primário aqui na cidade de Picuí, concluiu ele na cidade de Campina Grande, depois foi para o Recife, onde lá ele cursou Direito. Nunca exerceu a função de advogado, porque se dedicou à campanha nacional de escolas da comunidade, quando lá fundou o primeiro colégio com o nome de Castro Alves, onde as aulas eram lecionadas no chão, onde voluntários, um grupo de mais 6 colegas dele, entraram nesse mundo da educação. Esse picuiense, filho de uma família de agricultor, alfabetizado pela irmã e por uma professora aqui na cidade de Picuí, Dona Nativa, levou e criou não só esse método, essa maneira de ensinar. E a SENEC do professor Felipe Thiago Gomes é desse idealista incansável que tanto construiu escolas e fez pela educação do Brasil. Tem uma parte da história do professor Felipe Thiago Gomes que fala que ele andava aproximadamente 15 quilômetros todos os dias, a pé, descalço, para a escola, para não gastar o solado do chinelo. E nem isso fez com que o professor Felipe Thiago Gomes desistisse. Verdade. O sítio que ele mora fica entre 6 e 7 quilômetros. A nossa região ela é forrada de pedras e de árvores realmente da caatinga. Na maioria são plantas de espinhos. E aí ele vinha a pé para a cidade de Picuí, né? Então ele preferia vir no leito do rio que dá o nome do sítio, o Rio do Pedro, porque, segundo ele, desgastava menos a sandália, era menos pedregoso e também porque tem um juazeiro, uma planta aqui, que ele dizia que até servia de lanche nessa caminhada do sítio Barra do Pedro aqui para a cidade de Picuí. Quem conhece o juazeiro sabe que é uma planta de uma boa sombra, mas o fruto ele é de um pequeno, mas de um grande caroço. Praticamente não tem carnosidade. Mesmo assim, ele dizia que servia para enganar o trajeto entre Picuí e o sítio Rio do Pedro. Então, você vê a vontade e o desejo de alguém crescer. E, em cima dessas dificuldades e desse desejo, ele passou a fazer para todos. Tem uma frase do professor Felipe Thiago Gomes que ele diz que a obra do bem comum passa pela fraternidade e dura mais do que quem ela fez. Então, você veja que até um momento como este, nós estamos juntos em cima de uma obra que está durando e que deve continuar a durar por muito tempo, graças ao idealismo do professor Felipe Thiago Gomes. Gostaria de salientar que a saga do professor Felipe Thiago Gomes começa em 1º de maio de 1921,
Dia do Trabalhador, coincidentemente, no Seridó Paraibano, na cidade de Picuí. Uma das curiosidades da infância dele, quando ele voltava da escola, ele parava no pé de juá para se alimentar, para tentar saciar a sua fome. Porque quem conhece o juá, aquela árvore que dá no clima seco, árido, na região árida, terreno arenoso, né? O seu fruto é algo minúsculo que está ali dentro, né? E é um esforço tremendo para uma pouca recompensa, mas é o que ia, naquele momento, tentar saciar um pouco da sua fome. Ele tem uma história de resiliência, né? Isso típica de um nordestino, de um paraibano nordestino, especificamente, falando do professor Felipe Thiago Gomes. Então a história do professor Felipe Thiago Gomes se confunde com a história do juá, que é uma árvore resiliente, que resiste ao terreno árido. Em sua estadia na Casa do Estudante em Recife, onde trabalhou como bibliotecário, Felipe Thiago Gomes teve contato com diversas ideias, diversos livros, diversos escritores. Então, em uma rica biblioteca como esta, ele teve contato ao grande clássico O Drama da América Latina, de John Gunther, que descreve a experiência de alfabetização de índios peruanos. Então, essas ideias foram influenciando Felipe Thiago Gomes a buscar o acesso à escolarização e à alfabetização. Então, a partir desse livro, a partir dessas ideias, o Felipe resolve lutar pela alfabetização de uma maneira comunitária e solidária. Creio eu que ele era movido por uma grande vontade de ajudar o semelhante, né? Eu penso que isso decorre de sua trajetória, pois Felipe sempre teve pessoas que estenderam a mão para ele. Como o exemplo que a gente viu, o juiz de direito, né? Doutor Saldanha, né? O dentista Manuel Pereira, foi que estenderam a mão a ele para ele dar prosseguimento aos estudos dele. Eu creio que com isso fez com que ele tivesse empatia com o próximo e quisesse ajudar o seu semelhante, né? Ele foi movido por isso aí, creio eu, entendeu? Por essa rede, né, de pessoas solitárias com o próximo. A motivação, eu acho que ela vem de berço. As dificuldades enfrentadas pelo professor Felipe Thiago Gomes no dia a dia, quando criança, e que ele repetia ao longo da sua vida, era justamente a origem. Então, a origem humilde, as dificuldades e as necessidades, eu acho que esse foi o grande marco da história do professor Felipe Thiago Gomes, onde ele objetivou justamente a mudança de vida dele, já pensando na mudança de vida dos outros ao seu redor. Esse caminho da educação era justamente uma maneira dele dizer que tinha dado a contribuição dele para uma melhora da sociedade. Isso fez com que ele abrisse as portas para construir esse ideal dele. Então estamos aqui no município de Picuí, conhecida como a terra de Felipe Thiago Gomes, grande patrono da educação brasileira, fundador da campanha da SENEC. Nesse momento nós estamos a caminho do memorial Felipe Thiago Gomes, para contar um pouco da história e das origens desse ilustre educador. Estamos aqui no memorial Dr. Felipe Thiago Gomes para mostrar um pouco da história desse ilustre cidadão da cidade de Picuí, um patrono da educação brasileira. E de cara, quando nós chegamos aqui no memorial, nós percebemos a importância de Felipe Thiago Gomes para a educação paraibana e para a educação brasileira, e também para a cidade de Picuí. De cara, nós percebemos várias placas de cidadão honorário que Felipe recebeu em inúmeros municípios ao redor de todo o Brasil. Vale lembrar que ele visitou diversos municípios aí com sua campanha da SENEC. Então, aqui no memorial nós temos diversas placas. Por exemplo, aqui nós temos uma placa de cidadão honorário concedida a Felipe Thiago Gomes aí como cidadão de Brasília. Então percebam que as paredes estão repletas de quadros e placas de cidadão honorário. Temos aqui também alguns quadros com fotografias importantes aí da trajetória de Felipe. Então todo esse arsenal conta um pouco da história desse importante educador paraibano. Aqui estão urnas utilizadas na cerimônia do translado dos restos mortais do Dr. Felipe Thiago Gomes e de sua irmã Maria Alexandrina Gomes, de Brasília, do Distrito Federal, para Picuí.
E isso ocorreu em 15 de janeiro de 2011. Em 10 anos, a campanha de Felipe Thiago Gomes está presente em todo o país. Construiu mais de 43 ginásios com pessoas voluntárias, professor, médicos e advogados. O maior projeto do Dr. Felipe foi a criação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, há 78 anos atrás. A SENEC do professor Felipe Thiago Gomes, ele não se conteve só nas escolas da SENEC. Ele criou uma rede de escolas agrícolas no Brasil. Então eu creio que um dos grandes legados do professor Felipe Thiago Gomes foi justamente trazer para a nossa reflexão a relação entre educação e cidadania. A história de vida do professor Felipe Thiago nos inspira quanto estudante o exemplo de perseverança, porque ele lutou, foi difícil, ele vinha de uma família pobre, humilde, e com muita perseverança ele pôde chegar onde ele chegou. Então nós, como estudantes, com perseverança também podemos chegar onde quisermos chegar. Foi muito claro perceber que ele foi um grande mestre para a educação brasileira, tanto como seu aprendizagem, mostrando o poder do professor, da educação. O legado do professor Felipe Thiago Gomes, ele é histórico. Ele jamais será apagado. Eu acho que o professor Felipe Thiago Gomes não recebeu em vida, e mesmo depois de 25 anos da sua morte, ainda não recebeu o reconhecimento que deveria por essa obra tão grandiosa. De setembro de 1996, Felipe Thiago Gomes chegou a falecer em Brasília, vítima de complicações cardíacas. Ele deixou um legado grande para todo mundo. Deveríamos seguir o exemplo dele, de correr atrás de seus objetivos, de estudar, não deixar de estudar, porque a pessoa só tem um objetivo na vida, se estudar. Se não estudar, já viu como que é, né? Felipe Thiago Gomes consagrou-se na educação, foi fundador de campanhas e fez morada em muitos corações. Nascido em Picuí, sertão paraibano, desenvolveu projetos para seus conterrâneos. Começou sua jornada como agricultor sertanejo e logo depois porteiro, bibliotecário foi o seu ensejo.